Hoje quero abordar abertamente um assunto que está acontecendo na área cristã da igreja e que, francamente, é um pouco estranho. Estamos testemunhando uma série de eventos e práticas que vão do incomum ao absolutamente desconcertante. Desde reivindicações de posse de unções não convencionais até a proliferação de eventos que desafiam a lógica, é claro que algo está a acontecer na nossa comunidade de fé que não podemos ignorar. Quero abordar este tema de forma franca e honesta, sem rodeios nem tabus. É importante estarmos cientes do que está acontecendo para melhor entendê-lo e discernir como isso afeta nossa fé e nossa comunidade. Atualmente, infelizmente, observamos que muitos irmãos estão sendo enganados por lobos vorazes que os fizeram mercadoria, conforme mencionado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por ganância farão de você comércio com palavras falsas. No que diz respeito aos que existem há muito tempo, a condenação não tarda e a sua destruição não dorme. Antes do arrebatamento da igreja, espera-se um aumento significativo na apostasia, tanto doutrinariamente como moralmente dentro das igrejas. Portanto, é fundamental que estejamos vigilantes e alertas, comprometidos em preservar com rigor a sã doutrina da Palavra de Deus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, quero deixar claro que acredito na unção do Espírito Santo, nos milagres e nas manifestações do Espírito Santo, e acredito firmemente que o Espírito Santo opera soberanamente como ele deseja. No entanto, também acredito que a Palavra de Deus é o nosso guia supremo e que o Espírito Santo nunca agirá em contradição com a revelação da Palavra. Quando nos referimos à unção, falamos do poder de Deus ou do Espírito de Deus residindo em um cristão, capacitando-o a servir a Deus. Dito isto, vamos nos aprofundar na exploração dos diferentes tipos de falsas unções modernas. Número 1. Chiclete ungido. É um termo que tem sido usado para se referir a uma prática que ganhou certa notoriedade em alguns círculos cristãos, especialmente aqueles que focam na teologia da prosperidade ou na busca por experiências espirituais extremas. Refere-se à ideia de que um líder ou ministro religioso ungiria chiclete com óleo ou algum outro meio e depois o distribuiria entre os fiéis como forma de transmitir bênçãos, curas ou outros favores divinos. É fundamental lembrar que, segundo a fé cristã, a unção espiritual vai além dos objetos materiais ou das ações rituais. É uma obra do Espírito Santo que concede poder e autoridade espirituais para cumprir o propósito de Deus na vida dos crentes. Portanto, a prática do chiclete ungido é antibíblica, pois distorce o significado bíblico da unção, reduzindo-a a um gesto supersticioso ou comercial. Isso torna o Evangelho uma fonte de ridículo e se desvia dos princípios fundamentais do cristianismo. Número 2. Unção da aliança. Esta prática tem origem na teologia da prosperidade, onde os falsos pregadores encorajam os seus seguidores a fazerem alianças com Deus para obter benefícios financeiros e materiais. Estes pregadores muitas vezes exortam os seus ouvintes a dar grandes somas de dinheiro ou bens materiais como uma espécie de investimento espiritual, prometendo que Deus recompensará a sua generosidade, multiplicando-a com prosperidade econômica. Eles argumentam que estas promessas são apoiadas por certas interpretações seletivas da Bíblia. Usando uma linguagem persuasiva, os falsos pregadores podem dizer coisas como: se você deseja que sua família prospere, se deseja sucesso em seus negócios ou se deseja estabilidade financeira, faça uma aliança com Deus e observe-o abençoá-lo abundantemente. Este ensinamento tende a enfatizar a ideia de que a fé pode ser medida pela quantidade de dinheiro doado e que Deus responderá com riqueza e prosperidade àqueles que demonstrarem sua fé desta forma. Ouça frases como: quanto maior for a sua oferta, maior será a sua bênção. Este ditado é muito popular entre os pregadores da prosperidade, como o famoso pregador Cash Luna.
A heresia desta falsa doutrina reside na crença de que se pode comprar o favor de Deus com dinheiro. A Bíblia nunca nos ensina tal coisa. Os pregadores que promovem esta ideia fazem-no para influenciar as mentes vulneráveis daqueles que frequentam as suas igrejas. A crença em pactos com Deus, onde dinheiro ou bens materiais são oferecidos em troca de bênçãos, é uma prática que não tem base bíblica. A Bíblia não nos ensina que o favor de Deus pode ser comprado. Os pregadores que promovem esses pactos o fazem para manipular as pessoas e tirar vantagem daqueles que confiam neles. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dá conforme decidiu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, não quem dá com interesse. Aqueles que lhe pedem para fazer um pacto, usando Deus como se fosse um amuleto, estão distorcendo a verdadeira essência da fé. Número 3. As vassouras ungidas. A prática de usar vassouras ungidas geralmente envolve um líder religioso, muitas vezes um pastor ou pregador, ungindo uma vassoura com óleo, supostamente sagrado, e depois vendendo-a aos membros de sua congregação. Os fiéis são orientados a usar essas vassouras em suas casas para varrer simbolicamente o azar, os maus espíritos ou qualquer energia negativa. Agora, a prática de usar vassouras ungidas ou objetos físicos específicos para atos de fé ou limpeza espiritual carece de fundamento bíblico. A Bíblia não menciona nada sobre isso. Esta prática é vista como uma comercialização da fé, uma vez que vassouras ungidas são vendidas a preços inflacionados, explorando a fé dos crentes e transformando a religião num negócio lucrativo para os líderes religiosos. Além disso, estas práticas assemelham-se mais à superstição do que à verdadeira fé cristã, pois em vez de promoverem um relacionamento genuíno com Deus, baseiam-se em objetos físicos e rituais mágicos. Por fim, essas práticas também são utilizadas como forma de manipulação psicológica, aproveitando-se das emoções e medos de pessoas que passam por momentos difíceis e buscam desesperadamente uma solução. A Bíblia enfatiza a importância da fé em Deus e em seu poder, não em objetos físicos ou rituais específicos. Vamos ler o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele habitará à sombra do Todo-Poderoso. Este salmo oferece segurança para os filhos de Deus, ou seja, aqueles que se entregam à vontade e proteção do Todo-Poderoso, e todos os dias buscam permanecer na presença de Deus. Quanto mais plenamente os crentes permanecerem em Cristo e na sua palavra, fazendo dele a sua vida e lar, mais plena será a sua paz, e maior será a sua libertação em tempos de perigo. Número 4. A unção do riso santo. O termo riso santo foi criado para descrever um fenômeno durante o qual uma pessoa ri incontrolavelmente, presumivelmente como resultado de estar cheia da alegria do Espírito Santo. É caracterizada por risos incontroláveis, às vezes acompanhados de desmaios ou quedas no chão. Os relatos em primeira mão daqueles que tiveram esta experiência variam um pouco, mas todos parecem acreditar que é um sinal de uma bênção ou unção do Espírito Santo. Temos testemunhado situações em que ocorrem risos incontroláveis, que podem gerar grande desordem e escândalo, chegando até a transformar a igreja em um circo, como aconteceu nos casos de Cash Luna e do suposto profeta Hernan Acosta. Agora, a Bíblia menciona a alegria e a felicidade como frutos do Espírito Santo, mas não faz referência explícita ao riso santo como fenômeno religioso. Contudo, isto não nega a importância da alegria na vida espiritual do crente. A alegria é considerada uma manifestação da presença de Deus em nossas vidas e pode ser expressada de diversas maneiras, inclusive pelo riso.
Embora a alegria espiritual seja uma experiência legítima, é importante lembrar que todas as manifestações espirituais devem estar alinhadas com os princípios de ordem e reverência ensinados na Bíblia. A Bíblia enfatiza a importância da ordem na adoração a Deus, e as manifestações espirituais devem estar em harmonia com este princípio. Número 5. A unção do terremoto. Unção de terremoto para se referir a experiências espirituais poderosas ou reavivamentos religiosos que são vivenciados como abalos sísmicos na vida dos crentes. Esses avivamentos podem ser vistos como momentos de renovação espiritual e transformação radical, onde as pessoas são abaladas ou movidas pelo poder do Espírito Santo. No entanto, é importante notar que o termo unção de terremoto não é uma doutrina formalmente estabelecida na teologia cristã. Às vezes foi relatado um incidente em que o evangelista Benny Hinn ungiu o pastor Guillermo Maldonado, referindo-se a uma suposta unção de terremoto. Este termo, embora usado em certos círculos carismáticos, carece de apoio bíblico direto. No entanto, é essencial discernir entre a interpretação dos acontecimentos baseada na fé e os ensinamentos bíblicos claros. Agora, embora as experiências espirituais possam ser profundamente significativas para os crentes, é importante avaliá-las à luz dos ensinamentos bíblicos e exercer um discernimento cuidadoso quanto à sua validade teológica e prática dentro da fé cristã. Número 6. A saliva ungida. Saliva ungida é um termo às vezes usado em certos contextos religiosos para se referir ao uso da saliva como meio de transmitir bênçãos ou cura. Esta prática é frequentemente associada à crença na cura ou no poder espiritual da saliva de uma pessoa, considerada ungida ou cheia do Espírito Santo. Pregadores foram vistos cuspindo na boca das pessoas. Supostamente a saliva tem muito poder para curar ou transmitir bênçãos. Em alguns relatos bíblicos, é feita referência ao uso da saliva no contexto de milagres ou atos de cura de Jesus. Por exemplo, é mencionado que Jesus usou saliva para curar um cego e uma pessoa que tinha dificuldade para falar. Estas passagens bíblicas foram interpretadas por alguns como exemplos do poder divino manifestado através da saliva de Jesus. Contudo, é importante ressaltar que o uso da saliva nesses relatos não é apresentado como uma prática difundida ou como um requisito para a cura. Em vez disso, estes são considerados atos específicos de Jesus que mostram sua autoridade e poder divino para curar os enfermos. Portanto, reprovamos esta prática, pois não encontra respaldo nas Escrituras e pode ser considerada absurda e até repulsiva. É crucial avaliar essas práticas à luz dos ensinamentos bíblicos e com cuidadoso discernimento espiritual. Número 7. O tapa ungido. Estas ações, percebidas por muitos como pouco ortodoxas, carecem de apoio bíblico e geraram debate sobre a autenticidade de tais práticas no contexto cristão. Em termos teológicos, a correção e orientação do Espírito Santo não se manifesta através de ações físicas como bater ou dar tapas, mas sim através do estudo e aplicação das Escrituras, bem como através da disciplina divina, que é exercida de acordo com a vontade soberana de Deus. Esta disciplina inclui o processo de formação espiritual, correção fraterna dentro da comunidade de crentes e orientação divina através do discernimento espiritual. Número 8. Mantos ungidos. Mantos ungidos são objetos religiosos considerados imbuídos de poder espiritual ou bênçãos divinas. Esta crença baseia-se na ideia de que um líder religioso ou ministro, através de um ato de unção ou bênção, infunde um manto, geralmente uma peça de roupa, com a presença ou poder do Espírito Santo para fins de cura, proteção espiritual ou espiritual empoderamento. Esta prática é comumente encontrada em certos círculos cristãos,
principalmente pentecostais, onde poderes sobrenaturais são atribuídos a objetos ungidos por líderes espirituais reconhecidos. Os mantos ungidos podem ser utilizados pelos fiéis como expressão de fé ou como meio para receber a suposta unção ou bênção transmitida através do objeto. Embora esta prática, eles argumentam, tenha raízes em interpretações bíblicas, como a história de Elias e Eliseu, onde Elias transfere seu manto ungido para Eliseu antes de ser levado para o céu. Esta prática não tem respaldo bíblico e pode ser considerada supersticiosa, uma vez que a Bíblia não menciona especificamente as vestes ungidas neste contexto. Além disso, em muitos casos, esses objetos são utilizados para fins comerciais. Número 9. A unção da água benta. A água benta é um elemento sacramental utilizado em diversas tradições religiosas, especialmente na Igreja Católica, embora também seja encontrada em outras denominações cristãs e em algumas religiões não cristãs. Esta é a água que foi abençoada por um padre ou outro líder religioso através de um ritual específico que envolve orações e a invocação da bênção divina. É utilizado para purificar ou santificar pessoas, objetos, espaços e lugares, simbolizando a eliminação do pecado e a proteção contra o mal. No sacramento do batismo, a água benta é usada para simbolizar a purificação espiritual e o novo nascimento na fé cristã. Contudo, é importante notar que esta prática não é apoiada pelos ensinamentos bíblicos. Na verdade, não há nenhuma referência explícita na Bíblia que apoie o uso de água benta para esse propósito específico. Consequentemente, para muitos verdadeiros crentes, esta prática carece de base bíblica e, portanto, é considerada uma tradição ou costume religioso que não está de acordo com os ensinamentos fundamentais da fé cristã. Em vez de buscar proteção em objetos materiais como a água benta, afirma-se que a verdadeira bênção e proteção vem do próprio Deus, por meio de um relacionamento pessoal com Ele e do fortalecimento da fé em seu poder e amor. O que encontramos na Bíblia é a unção com óleo. Vamos ler Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Caros ouvintes, nos últimos tempos, tem havido um aumento na proliferação de falsas doutrinas e ensinamentos enganosos na esfera religiosa. Essas falsas doutrinas podem assumir várias formas e ser promovidas por indivíduos ou movimentos que distorcem ou deturpam os ensinamentos bíblicos para ganho pessoal, ganho material ou influência sobre os seguidores. Vejamos o que diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, e se desviarão seus ouvidos, se afastarão da verdade e se afastarão. Eles retornarão às fábulas. Ao longo da história da Igreja, sempre houve aqueles que se recusaram a amar a sã doutrina. Porém, à medida que o fim se aproxima, a situação vai piorar. Muitos alegarão ser crentes, congregarão em igrejas, parecerão reverenciar a Deus, mas não tolerarão a fé apostólica original do Novo Testamento ou a exigência bíblica de se separarem da injustiça. Também diz, eles desviarão os ouvidos da verdade. Muitos dentro das igrejas não tolerarão mais o ensino bíblico sadio de qualquer homem de Deus. Aqueles que se afastam da verdade desejarão que a pregação contivesse menos exigências do que as de o verdadeiro evangelho. Eles não aceitarão as passagens da palavra de Deus que têm a ver com arrependimento, pecado, condenação e a necessidade de santidade e separação do mundo. É por isso que os professores serão reunidos de acordo com as suas próprias concupiscências. Esses chamados crentes não procurarão pastores que se ajustem aos padrões da palavra de Deus, mas procurarão aqueles que se ajustem aos seus desejos egoístas e mundanos. Eles ouvirão pregadores eloquentes que sabem entretê-los,
e cujas mensagens lhes garantem que não deixam de ser crentes, mesmo que vivam de acordo com a natureza pecaminosa.